Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui estamos para os estudos das obras de Joana de Ângeles, estudando o Círculo. Bom, nós vamos falar hoje sobre as incompreensões. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando em comum alegria de viver. Qual raio de sol que oscula o pântano, com a mesma tranquilidade o faz com a pétala de rosa, não se aturdindo na algarávia, nem se alterando no silêncio. Frui da harmonia que absorve, e perturbação alguma o desestrutura, porque entende que o perseguidor está enfermo e o adversário estagia em patamar inferior da evolução. Em vez de revidar o mal que lhe impõe, oferece amor que lhes falta, em forma de perdão e de fraternidade que necessitam. Nunca hostiliza ninguém, porque superou as heranças do primarismo, aspirando às vibrações elevadas dos planaltos da felicidade, onde se encontra psiquicamente. Sente-se estimulado à evolução e mais se doa por constatar quão imensa é a carência daqueles que ainda se estorcegam nas paixões perturbadoras. O hálito de Deus, que a tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração. Por isso é feliz. Cada vez mais, a Joana nos traz lições maravilhosas do livro Desperte e Seja Feliz. Quando ela diz no final dessa lição, para que perdoemos os nossos perseguidores. Eles já são infelizes em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. Pede-nos para prosseguir em confiança, pede para que tenhamos o exemplo da humildade. Ela diz que agrada então a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegeste e não olhes para trás. Olhar para trás apenas para lembrar, se for para lembrar das lições, para mudar. Fora isso, Jesus sempre dizia, né? Vá e não tornes a pecar. Quer dizer, o mestre pedia para que nós seguíssemos em frente, né? Então é isso que a Joana também diz. Não olhamos para trás, vamos olhar para frente, prosseguindo e mudando. Essa é a lição que realmente fica para nós hoje como uma reflexão. Então vamos agora entrar em prece, pedindo a Deus, o nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, que abençoe a cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. Pedindo a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior na espiritualidade, que esteja presente entre todos nós, com cada um que estiver assistindo a aula de hoje. Que possamos contar com a presença querida dos nossos queridos franciscanos, da falange de Francisco de Assis, o mentor da casa, e nossa Joana de Ângeles, essa veneranda amiga que se dispôs a trabalhar em todos os lugares onde houvesse espaço para estudar as suas obras. E assim, em nome de Deus, damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, porque sempre temos novidades, né? Então eu estava com uma amiga conversando, porque às vezes eu peço para as pessoas anotarem suas questões, suas perguntas, mas elas mandam para o Zap do grupo. E aí, às vezes, a gente perde, o grupo, outras pessoas perdem o que de bom elas têm para trocar, porque as pessoas que são do grupo, elas já estão estudando Joana há muito tempo, então tem
contribuições fabulosas. E eu gostaria muito que falassem no site aí, né, do YouTube, para que as outras pessoas também possam refletir sobre as ideias, sobre as sugestões que o grupo, né, transmite. Eu acho importante. E aí eu digo que eu respondo, vou responder se perguntarem. Se não perguntarem nada, eu vou pensar que está todo mundo compreendendo tudo, que ninguém tem dúvida. Que bom. Antes assim, né? Que é muito bom não ter dúvidas. Eu tenho todas. Eu sou uma dúvida, um ponto de interrogação o tempo inteiro. Hoje nós vamos começar com modelos e paradigmas. Nós vamos encerrar hoje mesmo esse ponto, porque ele é pequeno, para depois entrarmos em outro tópico. Desculpe, gente, às vezes dá uma tossinha chata. Bom, vamos lá. Pegando o livro, O Ser Consciente, a página 28, Modelos e Paradigmas. Então, vamos continuar a nossa lição. Joana nos diz que o processo da evolução antropológico, sociológico ou psicológico da humanidade, ele vem impondo, ao largo do tempo, necessárias releituras e revisões de paradigmas variados que entram em choque com as descobertas do pensamento e a natural aceitação cultural de processos renovadores estruturados na experiência humana diante dos conceitos tradicionais. Ela já está dizendo aqui que é um processo de evolução, seja antropológico, sociológico, psicológico, da humanidade, ele vem impondo necessárias releituras e revisões dos paradigmas, claro, porque tudo muda, não é? Certas coisas que precisamos rever, fatos históricos que vão surgindo. Então, esse é o processo da evolução, muito natural. Mas ela diz também que na área psicológica, ela dá o exemplo, que a rigidez dos postulados ancestrais, quer dizer, então existia uma rigidez, ou existe, vamos ver, vem sofrendo fissuras estruturais diante da volumosa contribuição das filosofias orientais, ora desveladas ao Ocidente, ora desveladas ao Ocidente. Eu vou parar aqui para depois continuar, que é interessante. Veja bem. Rigidez dos postulados ancestrais na área da psicologia, é verdade, mas ela vem sofrendo realmente algumas transformações a partir do modelo da compreensão, da contribuição dessas filosofias orientais, que vem trazendo um aspecto espiritual. Tanto que a psicologia transpessoal, ela vem justamente investigar esses fenômenos. Aí temos o nosso presidente de honra, que será sempre da Universidade da Paz, da Universidade Holística em Brasília, que é a transpessoal, Pierre Weil. Ele, eu tive feliz, graças a Deus eu até o conheci num congresso, e ele realmente ele foi ao Oriente estudar. Ele me parece que falam que ele teve um câncer, e que foi ao Oriente e trouxe de lá esses trabalhos de autocura, das visualizações positivas, das visualizações terapêuticas, e aí se curou. Então, veja bem, trouxe contribuição para que a psicologia transpessoal fizesse o quê? Fosse investigar esses fenômenos. Tanto que eles estão inseridos hoje na própria psicologia transpessoal. Então, ele traz vai fissurando, né, essas estruturas para que a rigidez desses postulados não sejam eternas, porque a psicologia está progredindo também, principalmente hoje, com a física quântica, com as neurociências, ela vem abrindo um leque de informações riquíssimos, que não dá tempo de estudar tudo, gente. A gente tem que ir devagarzinho, senão a gente fica meio biruta.
tanta coisa, de tanta informação, o nosso cérebro ainda não tem essa disciplina. Ela diz também que, ao mesmo tempo em que as conquistas relevantes da parapsicologia, da psicotrônica, da psicobiofísica e da física quântica e da biologia molecular vêm confirmar os paradigmas do espiritismo, dilatando com o campo da realidade humana, antes do berço, quer dizer, antes do nascimento, e depois do túmulo, quer dizer, após a morte. Assim, modificando a concepção dos estados alterados de consciência que deixaram de ser patológicos para se confirmarem como de natureza paranormal. Eu estou assistindo um seminário que já passou, está gravado, do Yandoli, sobre mediunidade. Fantástico, perfeito, é bem longo, mas vale a pena assistir, porque ele está dizendo exatamente isso, que o estudo dos estados alterados de consciência, a psiquiatria, porque ele está fazendo uma comparação dos fenômenos mediúnicos com as patologias, com os estados das doenças mentais, perdão, dos transtornos mentais, então, que deixaram de ser hoje patológicos. Isso é um avanço dentro da psiquiatria imensa, porque hoje não fica se internando a criatura porque ela diz que ouve vozes. Que vozes são essas e o que essas vozes dizem? Pesquisando uma vez sobre isso, não adianta que eu não sei mais o nome, porque ainda mais de psicólogo americano, né? Esse psicólogo, pesquisando dentro das casas dos hospitais psiquiátricos, ele começou a pesquisar e a fazer um trabalho com os pacientes psicóticos internados, quando tinha o fenômeno de vozes, ele conversava com as vozes, perguntavam o que elas queriam e elas respondiam. Diante do seminário, realmente se pode conversar com os espíritos, porque o que o Yandoli fala é uma coisa muito certa. Nem toda loucura é mediunidade. Nem toda mediunidade é loucura. Mas em toda loucura tem mediunidade, entendeu? Então ele fala isso e é muito certo, que os fenômenos dos transtornos mentais geralmente são fenômenos mediúnicos, desorganizados, desarranjados, mal educados, obsediados, mas são sempre fenômenos mediúnicos. Então, agora, nem todo médium é psicótico, é louco. Então, é legal que a psiquiatria hoje consiga perceber isso e não internar a criatura dando aldol para ela. Então, quando ela fala aqui, ela diz aqui o seguinte, para a psicologia, ela diz que são conquistas relevantes do Ocidente. O que a parapsicologia estuda? Eventos de natureza psíquica que aparentemente podem parecer naturais. As causas destes fenômenos podem ser perfeitamente naturais. É o estudo que está à margem do psiquismo. A gente lembra de um senhor parapsicólogo, Padre Quevedo, né? Ele duvidava de tudo, tudo para ele era fenômeno explicado, e são explicados, mas ele se recusava a acreditar na parte espiritual. Então, eu me lembro dessa briga dele, era muito interessante. Mas a parapsicologia estuda esses fenômenos. Quando ela diz aqui psicotrônica, também ela veio substituir a parapsicologia chamada de bioenergia, que tudo tem uma energia, então é muito legal esse fenômeno da bioenergia. Eu estou dando só essas dicasinhas para que vocês vão pesquisar, tá? Cada um já sabe. Na psicobiofísica, que ela diz aqui, é uma disciplina científica que o objetivo é o estudo dos fenômenos psíquicos, biológicos e físicos, em todas as suas manifestações de caráter paranormal. Então,
É outra faixa da ciência, outro setor. Então, a coisa foi se estendendo com vários nomes, cá para nós, estudando a mesma coisa, só que de uma maneira mais detalhada, mais profunda, e isso é muito bom, porque a física quântica, como ela fala aqui, ela vai estudar o quê? As partículas atômicas e subatômicas. É a teoria que descreve o comportamento da matéria em escala atômica e subatômica. É a física dos componentes da matéria, como os átomos, moléculas, os prótons, os elétrons, que são formados por partículas elementares. Então, isso aí, ó, dá panos para mangas para estudar, porque a física quântica, pelo menos para quem é leigo como eu, que não sou dessa área física, são estudos maravilhosos, perfeitos, e que, mesmo na nossa ignorância no assunto, tem que ser estudado, pesquisado, porque a gente vai ver o quanto a ciência está caminhando. E ela, no final, no últimozinho, ela fala de biologia molecular, que estuda os organismos do ponto de vista molecular, focando principalmente na base de todos os organismos, os ácidos nucleicos, que é o RNA e o DNA. Vamos pesquisar também para que vocês possam. Ninguém vai se transformar aqui em biólogo. Ninguém está querendo fazer uma formação de psicologia, de biologia, seja do que for. Mas estamos mostrando o quanto a doutrina dos espíritos, o quanto estudar espiritismo nos traz também uma bagagem muito boa de cultura, de conhecimento, principalmente, para que possamos entender esses fenômenos que são naturais. Bom, ela diz que, como consequência, o estudo e a observação imparciais dos fenômenos anímicos e mediúnicos não mais se submetem aos modelos estreitos da psicologia tradicional. Torna-se urgente a adoção do comportamento transpessoal em face da sua abrangência no que diz respeito ao homem integral. A psicologia tradicional, então, a psicologia transpessoal, como eu já falei, é um bracinho da ciência, da psicologia. Ela não quer se transformar numa psicologia à parte, mas ela é a que está aqui. A psicotrônica, a biologia molecular, a física quântica. A psicologia transpessoal, ela é a parte científica, vamos dizer, dos fenômenos. Então, a psicologia transpessoal ela tem uma importância muito grande, porque ela faz com que a gente possa ver esse homem na sua totalidade, na sua unicidade, não mais em partes. Criada pela, olha só, a psicologia transpessoal, criada pela necessidade de atualização urgente de novos e complexos paradigmas, graças ao devotamento de homens e mulheres notáveis, que aprofundaram na vida parafísica a sonda da investigação psicológica. A quarta força pode contribuir para uma interpretação mais coerente e racional do ser pensante, sem descartar a possibilidade da precedência e sobrevivência da consciência à concepção fetal, assim como da anóxia cerebral, falta de oxigênio no cérebro. Pode explicar tudo isso e contribuir com a ciência. Antes desprezadas ou marginalizadas por contundente preconceito, as manifestações paranormais deixaram de ser epifenômenos, quer dizer, de pouca relevância do sistema nervoso, para tornarem-se expressões da realidade em níveis mais profundos da consciência humana. Olha que legal. Então, foi desprezada, foi marginalizada. Aí, estudando esses novos cientistas, eu gosto muito da AME, Associação Médica Espírita. Eu gosto de estudar tudo da AME, ir aos congressos da AME, porque eles trazem a parte científica da doutrina dos espíritos, com médicos,
médicos espíritas, cientistas, sociólogos, toda essa turma boa da física quântica na visão espírita, mas trazendo a ciência, comprovando tudo isso, como Kardec assim afirmou, que a ciência comprovaria os fenômenos. Então, a AME traz tudo isso, foi através da querida Marlene Nobre, que abriu todo esse espaço científico, que ela era médica também. Então, ela trouxe essa gama de autores, a doutora Irvênia, o Iandoli, aquele psiquiatra, qual é o nome dele? Tem que falar o nome dele, porque ele é sensacional, que é o Sérgio Lopes. Então, eles trazem uma gama de coisas científicas maravilhosas para abrir a nossa mente. Nós não podemos ser inflexíveis. Uma coisa é ser fechado, outra coisa é dizer que Kardec está superado. Aí há um abismo de diferença de interpretação, tá, gente? Kardec sempre será atual. A ciência sempre vai comprovar sempre, ela vem comprovando sempre aquilo que os espíritos superiores nos disseram. Porque quem codificou a doutrina foi Kardec, mas quem trouxe os ensinamentos foram espíritos de alta luz. Joana é um deles. Então, não se pode dizer que está defasado, que Kardec é superado e vamos colocar adendos na doutrina. Isso aí é mistificação e sem embuste. Mas não é espiritismo. Bom, aí a Joana continua dizendo que o advento da psicologia transpessoal ocorreu num momento grave do desalinho comportamental das gerações novas, aquela lá dos anos 60 do século passado, e por se tornar evidente a necessidade do desenvolvimento da psicologia o quê? Humanista, que surgiu no final dos anos 50 e início dos 60, como uma reação ao panorama da psicanálise. A psicologia norte-americana vem trazendo duas grandes forças clássicas, que foi também o behaviorismo, o comportamental também, não é? Então, começou uma reação a tudo isso aí, começou nos Estados Unidos. Então, ela diz o seguinte aqui, que surgida na ocasião, nessa ocasião, a psicologia humanista, mediante a ampliação dos seus conceitos e a aceitação de novos paradigmas, qual sucedeu na década imediata, consoante previra Maslow, que ele é um dos precursores da psicologia transpessoal. Então, ela diz que, assim, a psicologia transpessoal ela tem como meta ampliar a sua área de pesquisa. Olha só, olha o que ela está dizendo, bate direitinho com a minha formação em transpessoal lá com o pessoal da Lubrate. Psicologia transpessoal é área de pesquisa dentro da psicologia. Não é doutrina espírita, levando em conta as experiências do ser em laboratório e no comportamento humano vinculadas às necessidades do equilíbrio da saúde fisiopsíquica e da satisfação planificadora. Então, a psicologia transpessoal ela vem ser da psicologia do comportamento. Quais são esses fenômenos do comportamento, por que nós nos comportamos assim, que fenômenos são esses, e isso veio ajudar demais a nova classificação do DSM, que é o Manual das Doenças Mentais, que tem toda a listagem lá, com as suas numerações, com os seus códigos. Então, já existe essa parte espiritual lá no DSM. Bom, como resultado, estrutura-se nas conquistas da ciência contemporânea, unidas às contribuições
vivenciais da experiência oriental. Mais uma vez, a experiência oriental vem demais ajudar o Ocidente, com seu mais assim, pesquisa mais materialista, não leva nada para esse terreno transpessoal. A pesquisa do Ocidente é muito ali, né, aquela coisa bem científica, mas nada pode ultrapassar. Ficar lá no terreninho do normal, entre aspas, do corporal. Mas a pesquisa transpessoal já sai disso aí, porque ela está influenciada pelo Oriente, pelas filosofias espiritualistas. Então, ela diz o seguinte, que como resultado estrutura-se nas conquistas da ciência contemporânea, unidas às contribuições vivenciais da experiência oriental, desenvolvendo as possibilidades adormecidas da criatura, o seu incessante vir a ser. Isso é uma beleza, porque é sinal, ela está dizendo aqui, que nós temos dentro de nós todas essas potências, tudo isso, mas só que estão adormecidas dentro de nós. E à medida que vamos estudando, vamos despertando para essa nova ciência, que não é nova, mas para nós ocidentais ainda é nova. Ainda existe cientistas duros na queda, uma ideia muito ainda arraigada, então tem que ser devagar. A gente também não pode ir arrombando a porta. E esses cientistas também têm uma grande importância para a humanidade. Eles começaram, que bom que alguém tem que começar. A sua proposta objetiva é tornar-se parte das multidisciplinas do comportamento que contribuem para o logro da saúde mental. Gente, perfeito! Essas são disciplinas do comportamento que vão contribuir para a saúde mental. Descobrir tudo isso, de onde vem, que fenômenos são esses. Porque hoje é impossível descartar-se os fatos decorrentes dos estados alterados de consciência, que são importantes para o equilíbrio fisiológico e o bem-estar psicológico dos indivíduos. Então, os estados alterados nos fazem bem. Meditar é entrar em estado alterado de consciência. No yoga, nos exercícios de consciência. E na meditação, na prece, você também pode entrar em estados alterados de consciência. Tudo vai depender de como que você foca o seu objetivo da prece, da meditação, do que você está fazendo. Então, ela diz o seguinte, que é impossível descartar-se hoje os fatos decorrentes dos estados alterados de consciência que são importantes para o equilíbrio. Tá, isso eu já falei, mas é bom a gente repetir. Para o equilíbrio fisiológico, do nosso fisiológico, e o bem-estar psicológico dos indivíduos, quer dizer, corpo e mente. O ser transcendental deixa, dessa forma, o estágio de paranoide, assumindo a paranormalidade indispensável harmonia do seu comportamento com a sua realização psicológica. Então, deixa dessa forma o estágio do paranoide, né? Aquela coisa de perseguição, de assumir que está ficando meio lelé, porque está ouvindo coisas, ou está vendo, tendo alucinações, e assumindo essa paranormalidade, que é totalmente natural e indispensável à harmonia no seu comportamento, com a sua realização psicológica. No momento que eu entendo que eu posso ver um espírito, eu posso ter uma inspiração, eu posso ter uma intuição, eu posso ter uma audição, eu posso ter, não é? Posso falar. Eu tenho que encarar tudo isso como natural.
essas comunicações extrasensoriais. No futuro, isso será normal, normalíssimo. O encarnado conversando com o desencarnado, porque veio ali nos dar uma orientação. Hoje eles dão um outro nível, que é de invisibilidade aparente para nós. À medida que nós vamos desenvolvendo essas qualidades, essas paranormalidades, todos vão ver com naturalidade os espíritos, todos vão ouvir com naturalidade todos esses efeitos paranormais, chamados paranormais. Então, não serão mais paranormais, serão normais, vamos dizer assim, porque eu não gosto de nenhuma dessas palavras. Então, nós vamos como nós estamos crescendo, como a psicologia ela está caminhando, e a psicologia transpessoal está caminhando de braços dados, aí sim, com o espiritismo, nesse foco, nesse aspecto dos fenômenos. As experiências terapêuticas de muitos analistas transpessoais demonstraram que os seus pacientes transcendem os níveis normais de consciência, quando estimulados por drogas químicas, autossugestão, o yoga, a hiperventilação, a indução hipnótica, concentração, meditação, oração, interferências mediúnicas. Olha quantos estímulos existem para que entremos em estado alterado de consciência. E nesses estados vão se dilatando a percepção do quê? Dos sentidos. A lucidez, o conhecimento do passado e do futuro, como expressões essenciais da natureza humana, após os quais há o retorno da saúde, quando em psicoterapia, do bem-estar e do relacionamento interpessoal. O ser humano, desse modo, deixa de permanecer fragmentado para tornar-se inteiro. Todos os modelos e paradigmas são passíveis de revisão, confirmação ou modificação. Isso aqui é o bacana da coisa. Por quê? Porque estamos evoluindo. Porque existem outros estados que nós nem sabemos, que nós não temos nem de leve, não podemos imaginar, porque aquilo que a gente não conhece não dá para imaginar. É o significante, o significado. A gente não sabe. Eu não posso descrever algo que eu nunca vi nem senti. O que a gente sabe que sentimos dentro disso tudo aqui já é conhecido de muitas pessoas, não digo de todos, mas uma grande maioria já sabe o que é o estímulo das drogas, a autossugestão, o yoga. A hiperventilação nem todo mundo sabe que é aquela respiração holotrópica do Stanislav Grof, que respira, mas ele é muito violenta e foi suspensa porque quem tem problema cardíaco não pode fazer. A indução hipnótica hoje, dentro até da psicologia, é um dos instrumentos que mais se usa, a hipnose. A concentração, a meditação, como eu já havia falado, né? E a oração, então, eu tenho impressão, não, eu tenho certeza de que quem sabe orar, que sabe se elevar realmente, deve chegar a estados modificados de consciência elevadíssimo, de poder ver ou sentir coisas que a gente nem tem ideia, né? Mas, como eu não tenho essa experiência desse tipo de orar e sair fora e ver mundos angélicos, então eu não posso dizer como é. Mas eu sei que existem, como uma Teresa d'Ávila, que saía do corpo em oração para conversar com Jesus, tá? Seu amiguinho dele e tal. Para outros aí, Chico Xavier e outros que a gente nem sabe, né? Não temos nem notícias. Bom, ela diz também que os antigos modelos psicológicos, por estreiteza de visão, não abarcavam as atuais conquistas que facultam mais ampla compreensão da personalidade humana, do inconsciente e do eu profundo.
Uma larga documentação experimental, porém, veio facultar o surgimento do modelo transpessoal e dos seus atuais paradigmas. Ela fala que a psicanálise, por exemplo, tem uma concepção específica em torno da determinação da conduta, conflitando com a natureza da modificação do comportamento. O psicanalise enfatiza as forças intrapsíquicas como fundamentais, predominantes, responsáveis pelo comportamento. Freud dizia que sofremos de reminiscências que se curam lembrando, tornar consciente o inconsciente. Então, através do cognitivo, através das reminiscências, da fala, né? Eu não sou freudiana, eu não sou psicanalista, mas a gente estuda, tem uma ideia, mas assim, da prática de consultório eu não tenho, mas sei que se constrói todo, se faz todo um trabalho através da fala, do que o cliente conversa, e o psicanalista vai interpretando. Já os comportamentalistas estabelecem como indissociáveis da conduta as condições ambientais, que é o que a influência do nosso comportamento também vem das condições do ambiente social, né? Do ambiente da vida que nós vivemos, estamos inseridos. Então, também daí já é estabelecido que é indissociável dessa conduta do comportamentalista, né? Da conduta das condições ambientais. Então, desse modo, surge o quesito da motivação, determinando o comportamento. Quer dizer, você precisa ser motivado para ter um determinado comportamento. O motivo, as empresas hoje de grandes gestões, né? Elas trabalham com motivação, com a PNL, aquelas coisas do engajamento, e aí determina o teu comportamento ou não. Se você realmente se sente motivado, você vai correr atrás. Mas se você não se sente motivado, você vai ser o último. Né? Lá no início. No início não, perdão, no ponto final, que é o sucesso, que é alcançar aquilo que você deseja. Então ela diz, seja a libido, que é a motivação freudiana, o anseio de superioridade como superação dos instintos agressivos, que é a motivação adleriana, porque o Freud tudo está na libido. O Adler já diz que ele é um seguidor também de Freud, mas com uma outra visão, o Adler diz o seguinte, que a motivação adleriana é o impulso de lutar para ter sucesso e pela superioridade. O Adler, ou imperativo ambiental também, mas para o Adler era o homem tem que ter sucesso, o homem tem que ser superior, é uma luta por isso. Mas também não conheço profundamente, que, aliás, o Adler, ela resgata a Adler em alguns livros dela, mais para frente, que é interessante, quando a gente pega um livro científico da academia e vai ler sobre as personalidades, sobre os pensadores, e a gente vê Adler tem um pensamento interessante, que fala desse impulso de lutar para o sucesso e para a superioridade, mas que ele é pouquíssimo, quase não citado na academia. Ninguém fala de Adler. Ele é apenas citado também na academia por um gancho qualquer, mas assim, não que ele não tenha importância, não. Mas eu digo, a academia não dá importância à teoria adleriana. O imperativo ambiental, motivação comportamentalista. O ser elevado ao êxito nas suas buscas, não podendo fugir a uma ou outra dessas condições. Esse é o modelo adleriano. Ele tem que ser levado ao êxito, ele precisa buscar o êxito, ele precisa ser superior. Antes desse alargamento da visão transpessoal, todas as experiências místicas eram tidas como neurose narcisista, que é um conflito entre o ego e o superego. E a conquista da iluminação era considerada como uma automática regressão a estágios intrauterinos. Aqui eu vou dar uma paradinha para a gente falar sobre isso, que é muito importante também. Quando a gente fala de regressão a estágios intrauterinos,
A gente está falando de regressão à memória intrauterina, quando muitas vezes o paciente traz um trauma que ele adquiriu lá dentro da barriguinha da mamãe. Também pode acontecer. Então, eu trouxe um pouquinho do estudo dessa técnica, de falar um pouco o que é uma sessão um pouquinho de regressão, para a gente falar dos estágios intrauterinos, para a gente entender um pouquinho o que é isso. Porque foi nos anos 90 que eu fiz uma formação em TVP, e então, com a doutora Maria Teodora, que trabalhava junto com a doutora Maria Júlia Prieto, de São Paulo, que todo mundo conhece. A Maria Júlia é sensacional, porque ela é espírita também, a Maria Teodora também. Mas aí as duas, cada uma foi para um lado, fundaram as suas instituições, na paz do Senhor. E eu, na época, quando estava na formação, fui fazer a primeira formação em TVP, porque eu havia lido uns livros sobre isso, principalmente do Netterton, e achei muito interessante, e quis muito trabalhar com a terapia de vidas passadas, que uma regressão, é um processo que ela vai se iniciar nos estados modificados da consciência através de um relaxamento físico-mental e até da hipnose. Dentro dos cursos de hipnose, também a gente aprende a fazer a regressão com a técnica da hipnose, mas não é tão necessária, não há necessidade. Pode-se fazer de várias formas, o relaxamento físico e mental, ou uma indução, ou com a hipnose. Para que uma situação traumática, muitas vezes, a mente faz um registro distorcido da realidade. Então, grava um determinado padrão de comportamento e vai passando a repetir esse padrão em várias reencarnações. Numa tentativa, ele vai se defender o quê? De passar de novo pelo trauma, dessa possibilidade. Então, o indivíduo vai se acostumando a fazer isso, até que chega um ponto que ele não lembra mais quando foi que ele criou esse padrão. Pode ter sido lá no Egito, vamos supor. Então, por que ele está repetindo toda vez que ele faz o comportamento dele hoje é repetido, e quando faz as regressões, os comportamentos são iguais, parecidos. Ele só tem consciência do seu problema que se manifesta através dos sintomas e características especiais. Então, através dessas regressões, a pessoa tem a oportunidade de se conscientizar daqueles traumas do passado que lhe causaram o problema atual. Eu, logo no início desses trabalhos, acho que eu já até contei em aulas passadas, mas eu hoje quase não faço. Eu trabalho mais com a hipnose ericksoniana e com algumas técnicas da hipnose clássica, por causa da pós-graduação em hipnose. Então, a gente aprende as abordagens, no trabalho da pós-graduação, você aprende a conhecer a história desde o mesmerismo até chegar aos atuais. Então, você pode ter uma técnica ou outra clássica que seja necessária para um trabalho de um trauma, de remover uma dor, alguma coisa. Agora, a terapia regressiva a vidas passadas hoje eu faço muito pouco. Porque quando você tem o que todos os médicos, terapeutas, né, psicólogos falam nos congressos, uma boa anamnese bem profunda do cliente, com as técnicas que você tem, você pode conduzir aquele trauma dentro das técnicas da sua abordagem de formação. Nem precisa fazer hipnose, nem TVP. Só que existem, claro, situações tão embrenhadas, que realmente a criatura precisa de um desentupidor. Eu chamo a TVP de um rotorrouter, que ela vai lá e tum, porque tem horas que aí você tem que atender
a demanda. Se no final das contas a demanda for essa, se faz. Mas, como se obtém do passado do cliente um momento mais traumático, que é o padrão negativo de comportamento, que causa os desajustes atuais, ele tem a chance de modificar o registro negativo que vem repetindo, criando uma redecisão da proposta, daquilo que ele vai trabalhar, as resoluções de seus conflitos. Então, mas não é todo mundo e não é para todo mundo. Isso é uma experiência minha desde 96. Estamos em 2020. Eu acho que tem um pouquinho aí de experiência nesse sentido e que eu quase não faço porque vi em muitos momentos que você não aprende com nenhum teórico, que eu descobri isso dentro do trabalho, que quando são traumas de vida moral, o comportamento moral, o que a TVP pode fazer é trazer para você uma consciência de você se melhorar, de você mudar esse mau comportamento. Agora, quando é um trauma focal, medo do fogo, medo de água, medo de faca, medo de bicho, de inseto, sou eu, com a minha experiência, pouca mais experiência de fazer muitas e muitas vezes, são mais rápidas. Medo de fogo, pode ter morrido queimado, tal. Agora, quando o trauma é do caráter, eu é que tocava fogo nas pessoas, aí é mais difícil e complicado. Complicado, inclusive, quando a pessoa não aceita e não se conforma com aquilo, porque ela disse, ela esqueceu, é porque, não, se ela não se lembra mais, não vale isso. Então, a luta de negar, muitas vezes, o que a pessoa é muito complicado. Então, eu fui diminuindo essa questão para que a pessoa também não se sinta tão desgraçada, miserável, porque ela matava a criancinha. Então, tem alguns aspectos que eu não gosto de trabalhar com regressão a vidas passadas por causa disso. Mas quando é focal, é delicioso, que é um medo focal, porque foi um trauma, medo de peixe, tem medos interessantíssimos e que são removíveis rapidinho. Agora, esses profundos, que muitas vezes trazem vida de algoz, tem interferência. Às vezes, entra interferência na regressão. E eu conversei com isso com o próprio Divaldo. Sobre isso, eu falei com ele quando estávamos ao trabalho, numa reunião fechada com ele no Lar Fabiano. Meu querido Geraldo Guimarães, ele me deu essa chance de conversar com o Divaldo, e eu conversei com ele que estavam havendo muitos fenômenos no consultório, e que eu estava ficando preocupada, porque não é esse o objetivo, ficar trabalhando com o espírito. Ele foi ouvindo e disse assim, terapia é terapia. Você está fazendo certo. Quando tem um fenômeno, você tem que tratar, porque você não pode disso. A gente não pode impedir o fenômeno. Se o cara incorpora ou tem você tem que trabalhar aquilo. Agora, encaminha para a casa espírita. É o que eu sempre fiz. Ele disse, está perfeito, trabalho, pode continuar. Porque eu já estava com medo da coisa realmente começar a extrapolar. Pô, vai ver baixando espírito aqui, não quero isso não. Porque eu sou muito mais assim, acadêmica, eu gosto muito da coisa muito certinha, no sentido de não misturar. Então, eu indicava o paciente para a casa espírita, orientando e dizendo, inclusive, que se pode dizer, não precisa se tornar espírita, não, vai lá tratar. Pois se você tratar, agradece ao Senhor, meu filho, vai viver sua vida. Porque aqui não é o meu objetivo fazer
fabricar espíritas dentro do consultório, nem passa pela cabeça. Agora, se a pessoa tem uma mediunidade ostensiva e o caso dela requer, no último caso, uma regressão, se tiver interferência, mas aí a gente foi aprender outras técnicas, o amigo espiritual foi avisando outros caminhos e eu hoje muito pouco faço, porque dentro das próprias técnicas psicoterápicas, esquemas Yang, das crenças limitantes e da própria hipnose ericksoniana, inclusive, nossa, eu fiquei muito aliviada, inclusive, de não precisar mais tanto de fazer regressão. Porque ela tem senões, grávidas não podem fazer, hipertensos que não são tratados, cardíacos, psicóticos, deprimidos. Deprimido, então, é péssimo. Então, ele tem vários fatores que são contraindicados. Infelizmente, se usa isso de uma forma indiscriminada e sai fazendo por aí. Então, nos estados intrauterinos, o que acontece? A pessoa vai vivenciar uma comunicação fisiológica, psicológica e extrasensorial entre mãe e o feto. E as perturbações do bebê são provocadas tanto pelas consequências psicológicas, como pelas consequências físicas da ansiedade, depressão, aflição, medo da mãe, que passa tudo para ela. O que traz uma repercussão mais profunda na criança não são as preocupações menores da mãe, mas uma ansiedade crônica ou uma ambivalência perturbadora dos pensamentos e dos sentimentos em relação à própria maternidade. Por exemplo, um sentimento negativo, imenso e duradouro de rejeição à criança. Pode deixar uma cicatriz profunda. Então, perdas afetivas, mortes, separações, tudo dentro desse momento intrauterino, a criança vai se ressentindo. E pode haver um reforçamento nela de coisas, de padrões que ela traz, até parecidos. Então, é muito interessante que no ambiente familiar, porque o pai também tem influência importante sobre esse feto, que se faça um trabalho direto com os pais, com o bebê. Tínhamos um trabalho muito interessante numa outra instituição, que a gente chamava de Conversando com o Bebê. E nós trabalhávamos com as gestantes nesse momento de conversar com o bebê, fazer carinho na barriga, o pai, beijar a barriguinha da mãe. Tinha toda uma estrutura psicológica para acalmar esse espírito que está chegando muito assustado e muitas vezes até inimigo. Então, é preciso que a gente perturbe o menos possível o útero materno, para que a criança, em traumas em vida uterina, dependendo das heranças que ela vai trazendo, gerar transtornos futuros. Temos que amenizar isso o mais que a gente puder. Mas aí, nós lembramos do livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, que, inclusive, na época que estava sendo muito batido a regressão e que as pessoas estavam condenando a regressão, coisa que o próprio Divaldo não faz, ele é até a favor, tanto que o livro escrito pelo Manuel Filomeno é uma fala de Bezerra de Menezes, quando está num trabalho de desobsessão, que é perguntado a ele, lá no caso lá do Anderson, se não seria o caso de aplicar a regressão de memória. Bezerra diz assim: caro Miranda, falando para o Manuel Filomeno, contestou gentil, exteriorizando uma bonomínia superior. Aqui nos encontramos para estudar, e o diálogo é sempre valioso recurso pedagógico de que nos devemos utilizar a miúde. Então, ele diz o seguinte, que a terapia de vidas passadas é conquista muito importante, recentemente lograda pelos nobres estudiosos das ciências da alma.
como ocorre com qualquer terapêutica, tem os seus limites bem identificados, não sendo uma panaceia capaz de produzir milagres. Em grande número de casos, os seus resultados são excelentes, principalmente pela contribuição que oferece na área das pesquisas sobre a reencarnação entre os cientistas da psicologia transpessoal aí. Libera o paciente de muitos traumas e conflitos, propiciando a reconquista do equilíbrio psicológico para a regularização dos erros pretéritos sob outras condições. Aí diz Bezerra, mesmo aí são exigidos muito cuidado dos terapeutas, bem como conhecimento das leis do reencarnacionismo e da obsessão, a fim de ser levado a bom termo o tratamento nesse campo. Outro sim do agente deve ser outro sim nesta, mais do que em outras terapias, o agente, a pessoa que vai conduzir a conduta moral do agente deve ser superior, de tal forma que não se venha a enredar com os consórcios espirituais do seu paciente, ou que não perca uma pugna num enfrentamento com os mesmos quando eu falei, casos de presença no consultório, que facilmente se interpõem no campo das evocações trazidas à baila. Ainda devemos considerar que cristalizações de longo período no inconsciente não podem ser arrancadas com algumas palavras e induções psicológicas de breve duração. Neste setor, além dos muitos cuidados exigíveis, o tempo é fator de alto significado para os resultados salutares que se desejam alcançar. Isso aqui está no livro de Divaldo por Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, na página do meu livro, é a página 91. Que a minha eu grifei, risquei, para que isso fique, quando alguém também quer falar mal, vá ler Bezerra e o que ele orienta aqui. Mas falando de todos os cuidados e da moral do condutor do trabalho. Porque o que a gente vê por aí é gente que não tem formação nem na psicologia, fazendo regressão à torto e à direito, regressão reencarnacionista, que não pode existir isso dentro da academia. Você pode falar em terapia regressiva, que é proibido pelo conselho de fazer terapia de vidas passadas. A gente faz terapia regressiva dentro da hipnose, que vai para o intrauterino no máximo, que traz lá os traumas. Fora disso, a academia não aceita teses reencarnacionistas. Isso são pesquisas da psicologia transpessoal, muito bem-vindas. Agora, quando se quer fazer esse trabalho, tem que se ter todos os cuidados do mundo, porque não se brinca com interferência espiritual. Então, ela diz que nesses choques de modelos e proposta, tornava-se inevitável a disputa em torno de qual seria o verdadeiro com desprezo pelos demais. O estudo transpessoal não pretende ser único. Antes, ele alarga os conceitos existentes, respeita-lhes a validade, buscando desenvolver e ampliar as dimensões da natureza humana e sua realidade intrínseca. O seu potencial é imprevisível e o ser espiritual é imensurável na sua estrutura profunda, que lhe cabe desenvolver ao largo das sucessivas reencarnações, unindo tecnologia,
e observação, experiência e treinamento paranormal desenvolvem-se-lhe os recursos latentes no rumo do infinito. Então, veja bem que ela fala, tem que unir a tecnologia, a observação, que é o olhar do cientista, a experiência. Não pode ser uma pessoa que se formou ontem e já está fazendo hoje. E o treinamento paranormal, que vão desenvolver os recursos latentes no rumo ao infinito. O novo modelo e paradigma transpessoal, portanto, ele se estrutura na sabedoria do Oriente e nas modernas experiências do Ocidente. Então, houve essa ponte aí, muito legal, compondo o homem, o ser interior, espírito, perispírito e matéria, conforme a proposta kardeciana, embora a nomenclatura diferenciada que vem sendo adotada pelos psicólogos e terapeutas transpessoais. É claro que, como transpessoal não é espiritismo, não se vai falar de kardeciana, mas ele vai estudar e fazer um estudo comparativo dos fenômenos com o espiritismo, o que é muito natural. Claro, se eu estou pesquisando fenômenos extrapsíquicos, eu vou pesquisar tudo, do fenômeno mediúnico a todos os fenômenos. Qualquer coisa que for trans, pessoa que for fora do normal, eu vou estudar. Então, isso aqui é bacana. Nós vamos, semana que vem, falar sobre a nova estrutura do ser humano e encerrar o capítulo, para entrar no capítulo 2, ser e pessoa. Então, já estamos indo para o finalzinho do capítulo 1 do Ser Consciente de nossa querida Joaninha. Vamos falar da nova estrutura do ser humano. Vocês vão lendo. Eu penso que já é hora das pessoas começarem a ir estudando à frente, já trazendo suas pesquisas. E aí colocando lá nas respostas, naqueles comentários, o que pesquisou, o que viu. Eu estou falando de um assunto, a pessoa já pesquisou assim, Kátia, olha só, eu também vi isso e isso, vamos fazer os complementos. Eu não posso trazer tudo, porque eu também não sei tudo, eu pesquiso até hoje. Eu também sou limitada. Todo mundo, estudar, estudar, estudar. A gente não é sábia da Grécia. Então, eu ainda não alcancei toda essa sapiência. Eu estudo. Eu sou apenas uma estudante de espiritismo. E da parte psicológica, por ser a minha praia. Eu não dou pitaco na área alheia do que eu não sei. Eu mal dou pitaco na minha, porque já está muito, né? Então, a gente procura ser claro, honesto, transparente. O que eu não sei, digo que não sei. E se não sei, vou pesquisar para trazer. Sei, o que sei, sei. O que não sei, digo, não sei, vamos pesquisar. O pessoal da turma que já me conhece sabe que a gente se comporta dessa forma. E, gente, eu nunca ouvi falar nisso, não. Que tem gente que faz assim, algumas perguntas naturais que totalmente alheias ao meu conhecimento e até da doutrina. Eu digo, olha, nunca ouvi falar, vamos pesquisar, eu vou ver. E cansei de pesquisar e de trazer depois a resposta. Olha, eu soube disso, se não é isso. Porque eu também sou limitada, né? Eu sou uma simples estudante. Eu não sou mestre de nada. Então, vamos continuar estudando, pesquisando. Eu perturbo mesmo o povo. Vamos estudar. Vamos para o nosso fechamento e vamos colocar uma musiquinha para acalmar. Não sei se vai dar para ouvir, espero que vocês ouçam. Que vocês sabem que a nossa reunião tem sempre música, né, de fundo. Música para acalmar a mente, as ansiedades, as angústias e os medos. Músicas relaxantes, com paisagens belíssimas.
Então vamos nos preparar e respirar. A respiração é vida. A respiração é tudo aquilo que nos faz ter saúde, bem-estar, calma. Então vamos respirar profundamente, de olhos fechados para fora e abertos para dentro de nós mesmos. Respirando, sentindo e percebendo o oxigênio entrando, oxigenando nossas células, o gás carbônico saindo e as toxinas que ficam guardadas lá dentro de nós, saindo, sentindo o valor das trocas do gás carbônico pelo oxigênio. Respirando profunda e tranquilamente. E assim, acalmando a nossa mente febricitante, apaziguando os pensamentos, os sentimentos, respirando vida, respirando saúde e paz, gostosamente. Vamos imaginar agora. Vamos imaginar um lindo céu azul. Um céu sem nuvens, de um azul muito bonito, onde o ar também é azul. Vamos fazer um trabalho de autocura, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais nesse trabalho. Esse céu azul, linda natureza, árvores, bosques infinitos, montanhas altíssimas, o rio calmo e tranquilo, que corre suave, o mar imenso. Cada um pode escolher o ambiente que quiser, ou uma linda cachoeira, mas um céu sempre azul. E vamos respirar o azul, esse ar azul, enchendo os pulmões de azul, que vai limpando todo o nosso organismo, todos os nossos órgãos internos, limpando com o azul, expirando cinza, tudo aquilo que não queremos mais, a dor, a doença, a irritação, os sentimentos negativos. O azul vai limpando
limpando, tratando, inspirando o azul que acalma, pacifica, desobstruindo todos os nossos chakras, os nadis, tudo que se liga aos nossos chakras, limpando, regenerando. E o azul entrando e saindo os aspectos negativos. Assim, aproveitando esse azul, aproveitando a presença dos nossos queridos amigos franciscanos, que vão levando todas essas toxinas de volta para o fluido cósmico universal. E assim, revigorados, nos sentindo totalmente cheios de energias do azul que cura. Vamos levar essa energia para os nossos lares, para cada cantinho, cada ambiente, energizando os alimentos, as águas, as plantas e os animais, energizando a vida, energizando o planeta, todos os países, todos os continentes, todos aqueles que comandam, que têm poder, energizando os líderes, para que todos possam, nesse momento, sentir as vibrações desse azul perfeito que vem de Deus. E assim, pedimos nesse momento aos espíritos magnânicos que com as suas redes de luz possam pescar os nossos irmãozinhos já desencarnados, levando-os também para aproveitar esse momento de paz, serem resgatados para as colônias e hospitais da espiritualidade. Pedimos, Senhor, nesse momento, que deixe a sua paz no planeta, iluminando-o com a luz branca da paz universal. E assim o nosso planeta, cheio de luz, possa aquecer a todos nós, abençoando-nos e livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que nos deste, por tudo que estás nos dando nesse momento. Não temos noção do alcance dessas vibrações, mas temos a certeza, Senhor, de sentirmos em nossos corações que a paz do Senhor permaneça conosco, levando-nos a uma semana de paz, de harmonia e a consciência do dever para com o Cristo. E assim, nos despedimos mais uma vez e pedimos a todos que fiquem em casa. Graças a Deus.